última rodada de perguntas, obedecendo uma sequência daqueles que levantarem a mão, por sua vez quiserem perguntar algo, acrescentar ou fazer críticas, então se manifesta. Se tiver tudo certo, até logo, boa noite, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta a fazer? De algum aspecto da... Pois não. Essas inteligências artificiais que virão, que já estão por aqui, tem algum parâmetro se elas serão amorosas? Você não devia ter feito essa pergunta. A doutrina espírita diz acertadamente que a Terra está deixando de ser um mundo de expiação e provas. E o que é um mundo de expiação e provas? É um mundo onde somente espíritos complicados, necessitados de reparos ou de reparação, encarnam para se transformar num mundo regenerado, onde apenas espíritos mentais, psicológicos, mas não mais desse tipo. Só que nós estamos numa transição. A espiritualidade aponta que em 1989 esse processo começou, ou seja, quem começou a morrer a partir de 1989, quando chega na espiritualidade, já tem lá a comissão de recepção, olhando assim e dizendo, vamos tirar sua temperatura amorosa. Eu estou brincando, tá? Mas é assim que está havendo, pessoal. Alguém pega um termômetro e mede a temperatura amorosa, por quê? Porque o amor que eu expresso antes de chegar em alguém fica marcado em mim mesmo. Como também se eu tenho raiva de alguém, a raiva que eu dirijo para alguém antes de fazer mal a alguém, e às vezes nem faz, mas a mim faz porque fica marcado em mim mesmo. Então eles têm lá um termômetro que tira, mas rapaz, depois de 54.322 vidas aqui na Terra, você ainda está com nota 2 no campo da expressão amorosa? Não, mas não dá mais, cara. Você está aí, nascendo na Terra, cada vez que nasce, só cria problemas, acabou. Você já repetiu o ano diversas vezes na escola, agora vai ser expulso da escola, porque você está atrapalhando o progresso do resto. Então você vai ser exilado daqui. Infelizmente, você vai fazer uma recuperação cósmica no outro mundo, através de um exílio espiritual. E lá, quando você conseguir melhorar a temperatura amorosa, você um dia vai ser reintegrado aqui. Não, mas não tem um jeitinho, última chance. Não, você já estava na na recuperação. Não tem mais jeito. Então, isso começou em 1989, e o que está havendo nos ambientes espirituais, de saída de irmãos e irmãs nossos, que já foram em vidas passadas, filhos, pais, amigos, cônjuges, não é fácil. Ainda bem que nós, na cultura condicionada humana que nós temos, não sabemos nem o que está havendo, porque seria insuportável saber. Isso vai até aproximadamente o ano 2049, 2050, 2051. A partir daqui, não mais encarna ninguém complicado. Mas até aqui, a confusão é feia. Ou seja, no nível espiritual primário, que se acotovela aqui conosco, os encarnados, todos esses espíritos complicados, cujas situações espirituais não foram ainda definidas, estão convivendo aqui conosco. Então, se o cientista, que vai trabalhar no computador que nunca é desligado, de um certo super sistema, de uma super empresa, de um super conglomerado mundial. E se esse cientista tiver uma série de espíritos obsessores por esse ou aquele motivo, e ele estiver ali trabalhando e o magnetismo do computador atrair, esse espírito vai ficar preso no magnetismo do computador. Isso é a singularidade? Não, isso não é singularidade. Aquela máquina ganhou um encosto, mas ainda não é a singularidade. Mas se esses encostos ficarem sendo só nesse nível, quando surgir a singularidade, quais serão as almas que estarão mais próximas ao fenômeno do magnetismo que eclodirá naquele momento?
Esse é o drama. Eu não posso ir mais além. Só posso dizer que esse é o grande fator de preocupação na espiritualidade em relação a certas coisas que estão ocorrendo aqui na Terra. Porque, infelizmente, eu não tenho estatura moral para dizer isso, mas assim, o inevitável seria isso acontecer, mas no mundo regenerado. Porque não mais existiriam espíritos complicados zanzando por aqui. Mas algo fez ou está fazendo com que isso aconteça agora. E agora o nosso ambiente astral espiritual mais primário, que se acotovela conosco os encarnados, está cheio desses espíritos sofredores. A situação é muito preocupante para a espiritualidade. Que bom que nós não sabemos de nada disso. O susto vai ser quando a primeira disser: oi. Mas tudo se resolve. Um dos motivos da propalada vinda de retorno de Jesus à Terra, do fato da Terra sair do isolamento cósmico e voltar a ter contato com seres extraterrenos, tudo isso tem como um dos aspectos de preocupação é exatamente a troca de experiências para ajudar os terráqueos nesse sentido. Porque eles também têm interesse que não aconteça nenhum problema mais complicado do que aqueles que já acontecem na Terra. Não vai ser um jeitinho brasileiro que vai resolver, mas tem jeito. Eu não posso falar porque a hora não permite e teríamos que aprofundar muito o assunto. Mas fiquemos em paz que está tudo sob controle, por enquanto. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Sobre o planeta Nibiru, onde é que ele entraria agora nesse momento? Eu não sei se todos sabem o assunto que o nosso irmão está tratando na sua pergunta. Bem, eu vou explicar um pouco então. O Dr. Zechariah Sitchin, vamos começar do começo. No século XIX, arqueólogos descobriram cerca de 25.000 tábuas de argila entre as ruínas da biblioteca da antiga cidade de Nínive, que foi a antiga capital do Império Assírio, quando Assurbanipal, há cerca de 2.700 anos atrás, organizou essa biblioteca com essas tábuas de argila, falando sobre a civilização acadiana e suméria que havia existido uns bons 4.000 anos antes dele, ou seja, uns 6.000 e poucos anos antes do tempo presente. E essas tábuas de argila, que o Dr. Zechariah Sitchin traduziu e lançou diversos livros atuais, que o conjunto dos livros chama-se As Crônicas da Terra, ele fala da presença de seres extraterrenos que estiveram aqui na Terra e que teriam vindo desse planeta chamado Nibiru ou Nibiru. Segundo o Dr. Zechariah Sitchin traduziu essa escrita acadiana suméria, na tradução da Bíblia, no livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, logo no início é dito: houve um tempo em que os Néfilim estavam na terra. O que se pressupõe que houve um tempo em que eles não estavam, senão o cronista bíblico não teria se referido. Então, Néfilim seria exatamente esses seres que na tradução acadiana chama-se Anunnakis. Então, esses seres se fizeram presentes na Terra desde os últimos 430.000 anos, na verdade 432, pois que eles morariam ou residiriam num planeta que também pertence ao nosso sistema solar. Só que o nosso sistema solar, que nós conhecemos, é composto pelo Sol e no mesmo plano da eclíptica pelos planetas que conhecemos. Mas esse planeta, do jeito que a Terra gasta um ano para girar em torno do Sol,
esse planeta ele gastaria 3.600 anos para fazer uma órbita completa, só que oblíqua ao plano da eclíptica. Então, a cada 3.600 anos, esse planeta passa no meio da eclíptica, provocando problemas de tectônica de placas, de atração de maré, no lugar onde ele passar, seja próximo à Terra, próximo a Marte, próximo a Júpiter. E esses Nephilim, o Anunnakis, morariam exatamente nesse planeta. Detalhe, segundo as histórias traduzidas pelo Dr. Zecharia Sitchin, e isso é muito sério, pessoal, porque a Bíblia toda foi escrita, o mito da criação, o mito do dilúvio, o mito da criação universal, o mito da criação da espécie Homo sapiens, os arqueólogos sabem que todos eles foram meras cópias de mitos sumérios que já existiam escritos nessas tábuas de argila. Então a história é muito séria. Então, esses seres, quando eles chegaram na Terra, a espécie Homo sapiens sequer existia. Eles eram os donos da Terra e assim foram, ou se sentiram, por cerca de mais de 400.000 anos. A nossa espécie só está aqui há 100, 200.000 anos, mas pensando do jeito que a gente pensa, cerca de uns 9.000 anos. Então, se a gente for comparar quem tem mais direito de se sentir dono da Terra, nós ou eles que nos criaram, porque é assim que está escrito nas tradições sumérias traduzidas pelo Dr. Zecharia Sitchin. Então a pergunta do nosso irmão é: quando o Nibiru passar de novo aqui, o que vai acontecer? Esse é um dos paradigmas do futuro? É. E o que esperar dele? Coisas boas. É o que dizem. Por quê? Porque a última passagem de Nibiru por aqui foi há cerca de 2.600 anos atrás. Estranhamente, no século 7 a.C., nasceram homens e mulheres das diversas culturas terrenas. Na Índia nasceu Siddhartha Gautama, Jina Mahavira. Na China, Forri, Confúcio, Lao Tse. Na Grécia, Tales e Mileto, Pitágoras, Anaxágoras. Na Pérsia, Zoroastro. Todos esses homens nasceram praticamente numa mesma época e todos eles disseram a mesma coisa: esqueçam os deuses do passado. O homem agora tem que ser piloto do seu próprio destino e ele que vai comandar o progresso da Terra. E estranhamente os deuses do passado sumiram da Terra e se transformaram em lendas. E astronomicamente, segundo o Dr. Zecharia Sitchin, a última vez que Nibiru passou por aqui foi há cerca de 2.500 e poucos anos, e como a órbita dele é de aproximadamente 3.600 anos, mas varia um pouco, segundo ele, quando Nibiru passar novamente aqui, já que eles foram expulsos da Terra por uma ordem do Pai Divino de todos os seres, que nós chamamos de Brahma ou de Javé, mas a princípio, daqui a 5, 6 séculos, a raça humana já terá evoluído, já terá convivido com outros seres, já terá sabido da história do seu passado, e eles próprios também já estarão instruídos quanto ao nosso progresso, e eles, de vez em quando, segundo notícias, já têm nos visitado, mas não dão as caras porque não podem, são proibidos por esse ser chamado Javé. Mas, segundo o que é dito na espiritualidade, não haverá maiores problemas. Mas é um paradigma inevitável. Nós teremos que conviver com os antigos criadores que manipularam a genética da espécie Homo sapiens, que estava já evoluindo naturalmente na Terra. Eles fizeram só uma mexida no código genético e o Homo sapiens acordou. Quando Adão e Eva deixaram de ser simples e ingênuos e passaram a conhecer o bem e o mal, essa metáfora significa exatamente a manipulação genética que os Anunnaki
ou os Néfilim teriam feito na espécie Homo sapiens. É isso que é dito. Quem viveu verá. Alô? Mais alguma? Para nós encerrarmos o recado. Eu queria saber sobre esse isolamento. A Terra sempre teve esse isolamento ou nós estamos numa época de isolamento? É uma época só. De tudo, assim, se você estudar as mitologias hurrita, hitita, ariana, hindu, egípcia, grega, hindu e outras, nórdicas, rivais celtas, em todas elas, todas essas mitologias que foram escritas em diferentes momentos e em diferentes lugares do planeta, mas todas elas falam de uma época em que aqui na Terra não existia somente a espécie Homo sapiens como espécie pensante. Existiam outras espécies que também pensavam. E essas outras espécies eram um bocado diferentes. Quem melhor traduz isso, na minha opinião, chama-se Tolkien. Quem aqui já assistiu os 3 filmes ou leu o livro O Senhor dos Anéis, haverá de se lembrar que no final do último filme, são 3 filmes, então no final da terceira parte, diversas raças estranhas entram em guerra e até os dos soldados que haviam morrido sem honra, ou seja, um exército de almas penadas, todos entram numa guerra porque algo de muito estranho estava havendo, porque alguém tinha dado uma ordem de que a partir dali começaria a era do Homo sapiens, ou seja, somente o homem e a mulher terráqueos permaneceriam na Terra, os elfos sairiam. A Bíblia mesmo diz que houve um tempo em que na Terra existiam os filhos dos homens e os filhos dos deuses. Os filhos dos homens eram em tudo iguais a seus pais. Os filhos dos deuses, porém, se herdavam da sua mãe a forma humana, dos seus pais, que não eram terráqueos, e sim chamados de deuses. Eles herdavam capacidades que outros filhos de homens não tinham. E eles citam uma estranha genealogia que teria nascido exatamente de uma interferência de seres extraterrestres da espécie Homo sapiens. E ele diz que essa linhagem tinha uma estranha característica que os filhos dos homens não tinham. Enquanto o filho do homem vivia 80 anos, 90 e tinha inteligência mediana, essa linhagem vivia 700, 800, 900 anos e eram muito inteligentes. E ele cita que Adão viveu 930 anos, teve diversos filhos, mas aos 130 anos passou o seu DNA especial não para Caim nem para Abel, mas para Sete, que viveu 912 anos e aos 105 anos gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Toda essa estranha genealogia seria de homens, filhos de seres de fora com mulheres da terra. Então, a resposta à sua pergunta é: tudo indica que a partir do ano 3100 a.C. até hoje, foi dada essa ordem de que nessa última etapa da era de 5.200 anos, essas eras existem na contagem do calendário maia, asteca, do calendário dos hindus e por aí vai, dos Hopis. Tudo que fosse de fora, que existia na Terra, foi expulso para que somente a espécie Homo sapiens fosse a responsável pelo futuro do planeta. Então, no passado, houve momentos em que qualquer turma de fora chegava aqui, praticava extrativismo mineral, vegetal, mas isso foi parado devido a uma ordem de Javé e a terra ficou isolada. Mas durante esse período de isolamento, nem todo mundo obedece a Javé. De vez em quando chega alguém aqui, mas não pode ser um contato oficial. Esse contato oficial só ocorrerá ao tempo das nossas vidas agora, quando o Javé disser ok.
Mais alguma pergunta? Bom, nós temos... Tem mais alguma pergunta? Mais uma. Eu senti que há muito otimismo, né, no futuro, né, graças a Deus. Mas a gente vê no presente muitas coisas ruins, né? Assassinatos. A gente, na verdade, eu acho que bom, falo por mim, mas acredito que muitos, né? Desencontros de casais, enfim, tudo, assassinatos mesmo, cruéis, guerras, como você já comentou. Eu enxerguei tudo com muito otimismo, né, nessa palestra. Mas eu vejo o povo atualmente, a população, não sei, meio para baixo, meio... Parece assim que está difícil a gente acreditar, parece que está difícil a gente ter uma esperança. E aí essa confusão que a gente tem, realmente, como você disse, vamos orar, porque muitas vezes no desespero da gente, a gente realmente, né? Só restauração. Porque eu fico pensando, o que muitos de nós, no caso, fazemos sobre tantas barbaridades, porque nós, particularmente, ele, ela, nós não temos assim muito poder, nós não nos sentimos com muito poder para fazermos alguma coisa. E aí gerou uma dúvida justamente na minha cabeça, assim, no desespero realmente a gente ora, a gente fala, meu Deus, o que eu posso fazer contra tanta crueldade, tantos desencontros na vida de todos, né? E aí eu fico com esse ponto de interrogação. Tem coisas que às vezes eu me sinto assim, mas como que eu posso ajudar nisso? Sei lá. Os espíritos dizem sempre, a existência sempre é bela e generosa. A vida, porém, é o que cada um faz dela. Veja bem. Já pensou se as entrevistas na televisão fossem assim? Olá, seu nome é Rogério. Rogério, está tudo bem com você? Tá tudo bem, senhor. Sua vida está legal, está tudo tranquilo? Não, estou trabalhando. E sua família? Não, vai bem, obrigado. Quem é que ia assistir entrevista dessa? Dá sono. Agora, Rogério matou alguém com 17 facadas e depois ainda degolou a pessoa e ele vai dar uma entrevista na TV tal hora. Aí todo mundo vai assistir a entrevista. Por quê? A mídia dá, e a culpa não é de mídia, a mídia dá o que nós queremos que ela dê. E nós queremos sangue. Filme de arte hoje em dia, ninguém nem faz mais, porque ninguém vai ver, porque pega no som. Agora, se for os mercenários, Rambo sozinho mata 200 com tiro. Não sei quem, Schwarzenegger 300, a gente tá lá. Tá lá. Sangue. Nossos filhos, desenho animado, com muita calma. Pai, isso é um saco. Tem que ter. Tom batendo em GR, tem que ter. Essa doença do nosso DNA. Aí a mídia dá o que nós queremos. Aí nós ficamos exatamente com essa sensação, porque nós só assistimos desgraça. Aí os espíritos dizem, não, o bem venceu. Venceu aonde, cara? Em Marte, em Júpiter, porque aqui está essa desgraça. Mas não é não. Olha, são 7 bilhões vivendo. O problema está localizado em torno de 80 a 90 milhões. A maioria das pessoas da Terra já é tendente ao bem.
Os homens e mulheres que não dão entrevista na TV vivem em paz, são pais e mães de família que vivem com dignidade, que tentam fazer dentro da pequenez das suas vidas o que de melhores podem fazer, contribuem com o bem, com o belo, a imprensa nem nota que eles existem, o bem venceu. Vocês têm certeza? O bem venceu. Agora, isso não vai dar na TV nunca. Então, sim, sua pergunta é altamente pertinente, porque todos nós ficamos atordoados, cansados, em perceber tanta mazela, tanta dor, tanto conflito. Mas assim, tem tanta coisa bela acontecendo todo dia, e a quantidade e a qualidade dos processos belos é muito superior aos atordoantes, aos apodrecidos. Mas nós estamos condicionados a só assistir, a só olhar ao que nos enerva. Porque o que é bom, belo, tranquilo, agradável, a gente pega no sono. Então, assim, prove, não dá para provar, mas não é uma notícia, nem 5. Nos últimos 20 anos, os amigos espirituais têm dito, o bem venceu, o amor venceu. O que está de pé é apenas o cenário de uma peça que já acabou há um bom tempo, mas alguns atores e atrizes ainda estão lá, nessa peça louca de fazer mal, de ser esperto, de corromper a si próprio, de só reclamar dos outros. Essa peça ainda está em curso e, infelizmente, esse vírus está contaminando muita gente, mas esse muita gente aqui é sempre uma minoria comparada à maioria da humanidade, que, mesmo que não enxergue o bem, mas cultua o bem no seu próprio coração e vive de modo a semear o bem. Os heróis e heroínas desse mundo, nós não os conhecemos, porque eles não aparecem na imprensa. Eles estão por aqui, estão acolá, mas a imprensa do purgatório, a imprensa do céu, fala com muito carinho desses heróis e heroínas. Normalmente os heróis desse mundo, nem purgatório, nem inferior chegam. Quando daqui sai, porque sai cheio de famas. Qual é o drama? Aqui nós podemos nos enganar uns aos outros. Eu tenho uma máscara corporal, vocês também têm. Eu posso ser o mais falso dos homens e falar de amor aqui durante 20 minutos. Se eu tiver uma boa lábia, eu engano vocês durante algum tempo. Mas na hora em que esse corpo morre, meu espírito sai, aí todas as feridas e mazelas dos meus sentimentos que vocês não percebem, do meu pensamento de inveja, maldade, está tudo aqui marcado e não tem mais roupinha nem máscara corporal que esconda a realidade da minha alma. Então, no mundo espiritual, tudo fica às claras, lá se percebe as coisas sem... E eles insistem em dizer, a maioria da espécie Homo sapiens já é tendente ao bem, já é tendente ao belo, e são heróis e heroínas deste mundo. Os que daqui saem com fama disso e daquilo, muitas vezes, quando chegam lá e tiram a roupa da máscara corporal, são verdadeiros sepulcros caiados. Belos por fora, mas, infelizmente, a imprensa só trata da superficialidade. A beleza interior dos heróis e heroínas desse mundo é um tesouro que ainda permanece, infelizmente, invisível aos nossos olhos. Infelizmente, por atraso espiritual, o essencial permanece invisível aos nossos olhos. Um beijo a todos vocês. Espero não ter ferido demais a paciência e a suscetibilidade de vocês. Agradeço sinceramente a paciência que vocês tiveram com tanta bobagem que eu falei aqui. E repito, tudo que aqui foi falado só deve servir como parâmetro para reflexão. Porque a
aqui na condição humana a gente quase nunca percebe. Só lá que a gente vê a verdade desnudada. Por enquanto, nós precisamos de algum romantismo, mas o romantismo não nos deve enganar. A vida é bela, a existência é bela e o bem e o amor já venceram. Bom, um minuto a mais para a atenção de vocês, que alguns livros serão sorteados, livros de publicação do Rogério, e aqueles que receberam os panfletos tem um número marcado, então a gente vai sortear esses livros. Fale o número. Até aqui, espera aí, até aqui. 109. Fale o número. Oh, você captou meu pensamento. 17. A volta de Jesus. Dois. Dá o livro para ela. Sem problema. Mas vale o seu. 40. 40. Rápido. 6. Meia dúzia. Isso não vale. O importante é o conteúdo. Olha o Rogério falando. 29. De novo, Rogério. Dá outro Rogério falar, deixa o Rogério falar. 59. 67. 67. 104. 91. 91. Não peguei. Alguém tem o número 91? 92. 92. Achou, ganhou. 88. 36. 53. 74. 74. 74.
15. Aí o marido e a mulher, isso é presente espiritual, ninguém sabia. 16. Número 1 e 109 os outros dois. Então, faremos as contas de fechamento. Número 1. E 109. Os últimos serão os primeiros, ou chegarão atrasados. Sorteio aqui lá também, Geló. Quem ganhou vai pagar a pizza. Mais um. Rogério. 66. Bem, gente, antes de encerrarmos, esse assunto excita uma série de questionamentos sobre singularidade. Nosso irmão Rogério tem como objetivo e missão espiritual implantar um Instituto de Estudos Estratégicos Avançado, que é justamente para que possa criar um comportamento, um entendimento diante desses fatos de paradigmas que estão à nossa porta, que estão acontecendo, e desta forma, diante das dificuldades, como no caso da Universidade da Singularidade nos Estados Unidos, reuniram Bill Clinton, Bill Gates, mas quais Bisky, Steve Jobs, tudo gente pobre, e deram 5 bilhões de dólares para a Universidade da Singularidade, em que está se processando esses estudos de futurologia e de alta tecnologia. Em contrapartida, como nós aqui não estudamos tanto, então nós ficamos na reza. E como nós ficamos na reza, vem Pai, enfia o Pai Nosso que está no céu, então sobra para nós, graças a Deus, somos uma raça espiritualizada. Então temos esse compromisso, ou seja, no Brasil, através das cabeças dos espíritos aqui reencarnados, de lançar este Instituto de Estudos Estratégicos Avançados, que tem como objetivo desenvolver o estudo na parte psíquica e emocional, e que começará a ter andamento através de um curso que o nosso irmão Elan estará disponibilizando pela internet, por enquanto, que deverá ser desenvolvido 52 matérias, não é isso? Focada dentro desse novo universo, dentro desse novo contexto do qual ocorre o nosso mundo, tanto na área da ciência, dentro da área da religião, da política, enfim, nos preparando para que não tenhamos a surpresa como se fosse o índio, ou lá há 30, 40, 100, 200 anos atrás, temos o contato com o celular, com o telefone. Então, esses folders que vocês tiveram, tem o projeto órgão, o site, que estará sendo disponibilizado. Já está implantando? Já está implantado já? Então, ele, através da espiritualidade, ele vai trazer esses estudos que vai nos ofertar a possibilidade de entendermos, compreendermos, sentirmos e entender esse processo da singularidade que cada dia está mais próximos de nós. Mas, tão logo que isso esteja implantado, estará disponível no Projeto Órgão, no site do Projeto Órgão, e aí formarão-se as classes, terão os dias de aula à distância, até que a ideia possa se corporificar. O americano chega e compra, a gente vai fazendo, vai recebendo, vai incorporando, não é aquela coisa de brasileiro, né? A gente sempre vai dar um jeito. Mas, no fim, acaba dando tudo certo, porque Deus era brasileiro, agora ele se naturalizou italiano, né? Mas vai dar certo, porque lá está precisando, aqui está tudo certo, tudo alegria, só tudo certo. E outra coisa que a senhora estava falando a respeito, se nós fizermos isso que o Rogério falou a respeito dessa situação que coloca pânico e o choque de que o mal está vencendo,
Basta a gente tirar uma ideia de uma cidade como Monte Azul, acredito que deva ter uns 20 mil habitantes, como Colina tem 17 mil habitantes, nós não temos no registro policial 1.700 mortes ou roubo numa cidade como Monte Azul, como Colina, ou como Cajubim, como Severina. No entanto, a rádio dá a impressão que a gente abre a porta, olha, vê se está armado, porque nós estamos diante de uma guerra. E essa guerra, para quem tem conhecimento espiritual, na verdade, ela toma corpo, como egrégora mental, no astral. E todos nós acabamos ficando excitados, todos nós acabamos sentindo essa coisa e alimentando os espíritos da minoria trevosa que está colocada aí, a aumentar essa situação. Então, se nós olharmos, realmente a gente teria que bater na Globo, pegar o Eliakim Araújo com a Chicória Bernardes e as outras coisas, chegar o Palmeiras, porque eles estão fazendo mais mal do que bem. Porque dá a impressão, todos nós temos medo de chegar em São Paulo hoje, dá a impressão que na entrada de São Paulo tem uma metralhadora .50 e falta rufando. No Rio de Janeiro, então, pior. Então, o que é isso? É um sistema de trevas, a gente aceita isso daí, mas se nós olharmos aqui, Colina, Monte Azul, quantos homicídios aconteceram nos últimos tempos aqui, em Severina? Alguém tem que morrer, alguém tem que ser roubado, porque senão a lei do karma não funciona. Mas não é tudo aquilo lá. O marido tem que bater na mulher, uma mulher tem que matar o marido, que agora a mulherada aprendeu, curso de açougueiro, descarga o marido, está na moda, né? Então, quer dizer, isso tem que acontecer, que faz parte do karma. Alguém vai pagar no inferno, isso não tem problema, viagem sem escala. Mas realmente a coisa não é tão feia assim. Gente, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a atenção e a paciência de vocês. Acredito que para nós foi um momento de celebração espiritual, de satisfação pessoal, diante da oportunidade que pudéssemos ouvir diuturnamente, porque o nosso irmão Elan é uma fonte inesgotável, acredito que tenha dado para vocês perceberem, certo? Que chega a fatos, contos, situações, um dia, hora, data da qual você pode se referenciar no livro ou em qualquer pesquisa que você vai ver que tem um fundamento. Então, é uma coisa difícil de ver nos dias de hoje as pessoas se dotarem do conhecimento. E que será tão importante no decorrer e no transcorrer desses momentos que vivemos, o conhecimento será a bola da vez. Que precisaremos entender a partir de nós mesmos o que está acontecendo para podermos agirmos na situação que estará posta à nossa volta diante de toda essa acomodação espiritual que transcorre nesse momento. E por tudo isso nós agradecemos a atenção, agradecemos o nosso irmão De Biase, que esse presente foi para ele na espiritualidade, né? Vou contar para vocês, ele fez uma obra de arte, uma construção que ele não sabia, certo? E aí depois, quer dizer, eu também não sabia, mas aí era algo muito importante. Então, tem toda uma sequência, tem o acontecimento da coisa, certo? O porquê ser Monte Azul. Então, são caminhos que estão distantes, que não tem nada a ver, e propicia esse acontecimento, essas coisas, por uma coisa que a gente talvez nem imaginaria, certo? Ele fez uma coisa, uma obra, um trabalho profissional, mas cujo significado espiritual era de uma grandeza incrível dentro desse contexto. E alguém, os amigos lá em cima, falou: bom, nós vamos te retribuir. E trouxe aqui o nosso irmão Elan para fazer essa palestra para nós. Pode parecer coisa de louco, mas não é. Certo? Mas tem tudo a ver. Então, agradeço ao De Biase, agradeço o Toninho e o pessoal do Centro Espírita que está dando essa cobertura, porque é importante para nós, para podermos ter um redirecionamento dentro da nossa conduta enquanto espírita, enquanto religião, e estarmos abertos para o processo da mudança que se encontra em curso. Tiremos os times de lado, possamos abrir os nossos corações, os nossos pensamentos para uma dinâmica universal. Certo? Uma dinâmica universal que vai ser a exigência para as nossas vidas daqui por diante. Muito obrigado, boa noite para todos vocês, pela oportunidade.